Oi, gente. Nesse vídeo aqui eu vou finalizar essa pintura. Talvez eu tenha que adiantar, acelerar um pouquinho, tá? Porque demora um pouco até finalizar tudo, mas vamos lá. Ah, esqueci, pra quem não me conhece, eu me chamo Janete, trabalho com pinturas em fraldas, tá? E meu objetivo aqui é poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, né, pra vocês que têm interesse nesse nicho, né, pinturas em fraldas. Vou aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com a pintura seca, né? Eu vou começar aqui pela touca. Peguei aqui um ocre ouro e vou fazer a segunda sombra em alguns cantos, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nessa curvinha, vou colocar. Eu quero essa touca mais suave, né? Então, venho sempre trabalhando com um pouquinho de tinta para não ficar muito escuro. E vamos aqui no pompom, eu vou dando batidinhas. Aqui também precisa. Aqui no topo da cabeça também vou colocar um pouco. Gente, hoje aqui tá difícil pra gravar, mas é assim praticamente todo dia. Barulho de caminhão, de carro passando, cachorro, galinha. Ai, ai. É, os papagaios também, as araras, porque na minha vizinha tem uns pés de palmeira bem grandão. Eu falo palmeira, mas é uns coqueiros bem alto. E tem ninho deles lá, eles moram ali. As araras. As araras azul e uns papagaios também. Aí, agora elas estão quietinhas, mas tava um barulho agora em pouco. Mas enfim, eu vou tentar aqui gravar, passar pra vocês, tá bom? Essa é a parte de segunda sombra da touquinha que eu vou fazer, certo? Então, vamos para a próxima cor. Vamos retocar a nuvenzinha. Eu vou utilizar aqui esse cinza chumbo em algumas partes aqui dessa nuvem. Usar o cinza chumbo e utilizar também o branco para fazer o reforço da luz. Eu esqueci de fazer aqui na touquinha, então já vamos aproveitar e fazer. Pega um pouco, vou centralizar aqui a tinta, um pouquinho de tinta branca e vou depositando aqui em movimentos circulares, certo? Movimento circular. Aqui também vou apanhar um pouquinho mais, reforçar essa luz. E aqui também. Aqui nessa touca faltou um pouquinho de ocre ouro bem aqui nessa pontinha. Vou colocar aqui. Esse cantinho dá um detalhezinho. Prontinho. Então, vamos à nuvem agora. Vou pegar aqui o cinza chumbo bem pouquinho, tá? Porque ele é escuro, tiro o excesso se for necessário. E vou aqui nas partes próximas ao bebezinho, reforçando essa primeira sombra que eu fiz. Gente, nos vídeos que eu postei, eu não gravei essa nuvenzinha, mas ela é bem simples de preencher, tá? Eu só usei branco, né, pra base, e cinza lunar eu fiz a primeira sombra, tá? Bem simples mesmo, tá bom? E deixei secar. E agora eu tô aqui fazendo a segunda sombra com cinza chumbo, bem pouco, em alguns pontinhos mesmo, mais escondidinhos, pra ela não ficar escurona, né? Porque é uma nuvem, eu quero ela mais branca possível. Então, aí aqui próximo ao pompom, porque o pompom tá por cima, então tá fazendo uma certa sombra.
E assim vou fazer por toda a área aqui que eu acho necessário, tá? Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês, tá bom? Todas as partezinhas que eu acho que é necessário reforçar essa segunda sombra, eu vou reforçar. Já volto aqui com vocês, tá bom? Prontinho, gente. Terminei aqui de fazer a segunda sombra. Eu vou pegar o branco, pegar um pincel maior agora. E vou reforçar agora a luz, tá? Eu pego aqui o branco. Nessa parte eu não fico tirando muito excesso, né? Mas pegue de pouca tinta. E vou aqui reforçando a luz nos lugares que eu acho necessário. Essa etapa aqui dá uma diferença gritante na pintura. Ela não fica aquela pintura chapada, gente. Ela dá volume, né? Fica muito bom. Então, se você não tem costume de fazer essa segunda sombra, até mesmo a terceira vez, né? A terceira sombra que a gente faz, reforça, às vezes, né? Mas dá aquele tchan na pintura. Aí é isso. A gente vai colocando aqui em alguns lugares assim, nada muito certinho. Eu gosto de fazer esse movimento circular. Aqui nessa parte também. Peguei muita tinta, eu vou já dividir lá para outra ponta. De volta aqui, tira esse excesso. E assim vai ficar a nuvem. A gente vai finalizar essa nuvem aqui. Aí, como eu já falei no vídeo do rostinho, se eu achar necessário lá no final, quando finalizar tudo, eu venho aqui e reforço ainda mais um pouco esse ponto de luz aqui, tá? E daí ele vai secar, vai absorver a tinta. Aí eu vejo se vai ser necessário. Terminando aqui, eu vou agora retocar essa roupinha. Eu vou utilizar aqui pra sombra o azul marinho. Só que toma cuidado com essas cores muito escuras, porque eu não quero deixar muito pesada, muito escura essa roupinha, né? Então, vai com calma, muita pouca tinta no pincel, tá bom? Vamos aqui, eu peguei um pincel menor, vou tirar o excesso, peguei bem pouquinha tinta e vou depositando aqui na pintura nas áreas que eu acho necessário. Certo? E assim eu vou fazer por toda a roupinha nos lugares que eu já havia aplicado a primeira sombra antes, tá? Reforçando bem pouquinho. Já vai dando uma diferença, né? E a hora que vem fazendo o contorno, nossa, fica muito lindo. Eu sou apaixonada pelas minhas fraldas, porque eu sou suspeita pra falar. Eu amo fazer isso aqui. A gente cansa, às vezes, de ficar muitas horas sentada, mas é muito bom. Ocupa a mente da gente. E assim eu vou fazer. Eu vou agilizar aqui, vou acelerar pra vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Então, a gente tem que ir retocando cada partezinha, né? Depois ainda tem um contorno, e eu quero colocar tudo num vídeo só. Essa parte final, tá? Senão vai ficar muito longo. Então, eu vou acelerar aí pra vocês, tá bom? Vamos lá.
Pronto, gente, terminei aqui a parte com azul marinho. Terminei a parte com azul marinho, agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vir reforçando os pontos de luz. Aqui o rostinho ele já tá contornado, porque eu fiz um outro vídeo pra vocês, que vai primeiro da parte da pele do bebê. Mas, geralmente, eu gosto de fazer todo esse trabalho primeiro, de fazer segunda sombra, faço em tudo, né, na pintura. Eu pinto ela toda, preencho, deixo secar, venho fazendo a segunda sombra, e depois eu venho fazendo o contorno em todo o desenho. Essa é a forma que eu trabalho normal, assim, no meu dia a dia, nas minhas encomendas. Mas como aqui eu estou ensinando pra vocês, então eu já fiz o contorno do rostinho das mãozinhas, né? Pra finalizar a parte da pele. No vídeo que vai estar anterior. Aqui ficou grudado uma linhazinha que soltou da fralda. Vim aqui tirar. Aí depois eu vou tirar ela. Ela tá insistente, depois eu vou tirar. Faltou a parte da camisa aqui, que tá escondidinha nesse bracinho. Prontinho, gente. Agora, a gente vai fazer a segunda sombra do cobertor. Nesse cobertor, para a segunda sombra dele, eu vou utilizar a cor vinho, tá bom? O meu vinho, ele tá meio aguado. Mas dá pra usar. Também eu exagerei, no dia que eu fui diluir a tinta do pote todo, que tava meia dura. Exagerei na quantidade de água, mas vai dar pra utilizar. Então, vou pegar aqui bem pouquinho no vinho e vou reforçar aqui essa segunda sombra. Como eu falei no vídeo do preenchimento quando eu estava preenchendo esse cobertorzinho, na cor vermelha, eu não gosto de fazer pontos de luz com branco, porque fica rosado, eu não gosto do resultado final. Mas, se você gosta, aí você usa o branco pra fazer o ponto de luz, tá bom? Às vezes, quando eu preciso fazer o ponto de luz, quando eu quero, assim, eu faço a misturinha do branco com um laranja, ou até mesmo com o vermelho, faço uma mistura, misturo um pouquinho de laranja, um pouquinho do vermelho, pra não ficar rosado, e utilizo. Mas, geralmente, é assim que eu faço, tá? Eu só vou fazer a segunda sombra, que pra dar um destaque, né, da luz. Nas partes onde tem luz, né, que é só no vermelho vivo. Como vocês podem ver, só de fazer a segunda sombra com vinho, já destaca, né? As partes onde tem as ondinhas, né? Os babados. Falo babado, né? Que forma essas ondas do cobertorzinho aqui.
Já dá um destaque bom já. Aí, se você querer essa sombra mais forte, você pega um pouquinho mais de tinta e vai reforçando, tá? Aí você consegue deixar mais forte. Pronto, aqui já finalizei essa segunda sombra do cobertor. Agora só falta a segunda sombra dessa estrelinha que eu vou fazer com o siena natural. Agora vou utilizar o mesmo pincelzinho que eu gosto dele para fazer esses detalhes. E eu esqueci de falar, ele é a numeração 4, se não me engano, da Condor. Só que o meu tá bem desgastado já, ó. Já tá velhinho. Mas eu gosto dele pra fazer essa parte. Vou pegar aqui um pouquinho de siena natural. E vou reforçar somente aqui nessas voltinhas da estrela aqui, ó. Aqui. E um pouquinho aqui. Também. Certo. Vou pegar também o branco. E vou tirar o excesso. Vim aqui no meio, em movimento circular, fazer um ponto de luz. Tiro o excesso. Ponto de luz. Bem simples, tá? E é isso. Agora, a gente vai pegar e fazer o contorno. Como eu já contornei o rostinho, né, em marrom, para o restante dessa peça, eu gosto de usar duas cores. Eu gosto de usar o jacarandá, o rústico, na verdade tem aí o rústico também, que seria a terceira cor. Como eu tô sem, aí eu uso esses dois, o jacarandá e o terra queimada. Gosto de usar um desses dois. Para este daqui, eu vou estar utilizando a cor jacarandá. Mas se você não tiver, você pode usar o rústico ou terra queimada, tá bom? O preto eu não uso porque fica muito pesado. Não gosto do resultado com o preto. Eu gosto mais desse aqui. Esse daqui você pode usar até no rostinho, tá? Que é a cor jacarandá, você pode estar utilizando até mesmo no rostinho. Então, vamos lá, vou fazer esse contorno. Vou dar uma olhadinha aqui, eu vou usar esse pincel. Esses são os pincéis que eu uso, né? Eu gosto mais de usar esse branquinho aqui. Mas, se não tiver ele, você pode usar o zero normal mesmo, tá? Eu vou usar esse daqui, 422 da Condor 00. 030. Ai, gente. Eu sempre me embanando com algumas coisas. Me desculpe aí, tá? A gente vai aprendendo. Vou diluir aqui a tinta com a gotinha de água. Vamos ver se vai ficar bom. Ainda parece grosso, mas eu vou fazer o teste. Se for necessário, eu coloco mais uma gotinha na própria tampinha mesmo. E vou fazer agora o meu contorno, tá bom? Sempre você começa na parte onde sua mão não vai ficar em cima, né? No meu caso, eu vou começar aqui pela nuvem. Nessa nuvem, você poderia também estar utilizando, se você
não gostar de passar essa cor, utilizar o cinza chumbo, né? Você pode fazer esse contorno. Mas eu gosto desse resultado também, então eu venho aqui fazendo o contorno com o jacarandá. A minha tinta ainda tá meio grossinha, mas dá pra fazer. Se a tinta estiver bem diluída, fica melhor pra deslizar o pincel. Mas tem que tomar cuidado pra não diluir demais e depois ela ficar borrando. Aqui nesse pomponzinho eu vou fazendo tipo os pelinhos, né? Fazendo uns tracinhos assim pra simular os pelinhos. E assim a gente vai fazer por todo o desenho. Todas as partes aqui que estão sem o contorno, eu vou fazer com a cor jacarandá. Lembrando que você pode substituir pelo terra queimada, tá bom? O artesanato é isso. Se você não tiver nenhum dos dois, você pode fazer uma misturinha. Pega um pouquinho do marrom, coloca bem um pouquinho mesmo, uma esquinha de preto no meio do marrom, até chegar uma cor próxima ao rústico ou ao terra queimada, tá? Bom, eu vou contornar o meu desenho aqui, vocês contornam o seu aí, e eu já volto com vocês com ele finalizado, tá bom? A parte do contorno. Aí a gente vem fazendo os detalhes finais, tá bom? Já volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui de fazer o contorno. Agora eu vou fazer um detalhezinho na roupinha desse bebezinho. Eu vou diluir aqui a tinta branca, que a minha já tá grossa. Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui de estrelinhas, tá? Vou tentar aqui. Eu, geralmente, a estrelinha eu faço assim, eu faço um pontinho, uma bolinha. E puxo os tracinhos assim. Bem simples. Ou, se não, outro jeito também é assim, ó. Faz tracinhos, um X e outro assim. Que é mais prático ainda, ó. Tá vendo? Faz um X e um traço no meio. Um X, um traço no meio. Faz uma estampinha aqui nessa camisa. A tinta tá bem diluída, aí você consegue mais esse movimento. Vocês vão escutar aí criança conversando, que meus filhos acabaram de chegar da escola. Assim, vou fazendo algumas estrelinhas que exagerei na tinta, tá vendo? Como a tinta tá bem diluída, vai ficar bem suave, tá? Se você quer mais demarcado, essas estrelas mais marcadinhas, quer dizer, você usa ela mais grossinha, tá? Prontinho, gente. E assim vai ficar. Fica a nossa pintura, tá bom? Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Fiquem todos com Deus. E aqui está finalizada a nossa pintura.